bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Uhul! Espero que o feriado tenha sido maravilhoso. Espero que vocês tenham se divertido pra caramba. Espero que vocês tenham aproveitado tudo que tinha para aproveitar, porque agora a realidade voltou e a realidade de hoje é a resolução da lista de exercícios que eu deixei na semana passada, que eu vou gravar para vocês em mini vídeos e ao longo dessa semana, se eu não me engano, na quinta-feira, eu já vou liberar a lista 2. Então, matemática é prática, matemática é treino, então não adianta eu ficar só conversando com vocês o tempo inteiro, só conversando com vocês, se vocês não realmente aplicarem aqueles conhecimentos. Então, vamos começar a resolver as listas, vamos ver se vocês realmente entenderam como é que é o início de matriz. O feedback que vocês me passaram semana passada foi que é um conteúdo aparentemente tranquilo, e eu falei para vocês que não vai destoar muito do que eu já passei para vocês naquela videoaula. Se você ainda não assistiu a videoaula de matriz, corre para a videoaula de matriz, porque eu não vou ficar explicando aqui muitos detalhes. Eu vou tentar ser um pouquinho mais prática. Prática rápida, não é muito aqui, vocês sabem, o meu esquema, mas eu vou tentar ser o mais rápida que eu conseguir. Fala nisso, então, vamos para o exercício 1. Exercício 1 da nossa lista é esse aqui, ó. A temperatura da cidade de Porto Alegre foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 6 dias. Cada elemento da matriz A e J da matriz A, representada na imagem abaixo, corresponde à temperatura observada no tempo, olha só, observada no tempo I e no dia J. Quando eu olho para uma matriz, assim como eu olho para os seus elementos, eu sei que o A e J, eles têm uma definição. Então, quando eu falo da matriz A e J, o I refere-se a quê mesmo? A linhas, e o J refere-se a colunas, ok? Então, eu estou falando que é o tempo I, então eu estou falando das linhas. Aqui é o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo, ou se você preferir, você pode chamar manhã, tarde e noite, mas ele não está definindo para a gente se é manhã, tarde e noite. E ele está falando no dia J. O dia J é das colunas. Então, eu tenho o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e sexto dia. Basicamente, é isso que ele está falando aqui quando ele descreve a nossa matriz no enunciado, beleza? Com base nos dados da matriz A, analise as seguintes proposições. Então, vamos entender essas proposições aí. O que ele está falando? Primeira coisa que ele está falando é a temperatura mínima registrada está na posição A12. Então, a temperatura mínima está na posição A12. Então, quando eu falo A12, eu estou falando dos elementos dentro da matriz, ok? Ou A minúsculo. Quando eu tenho uma letra maiúscula, eu estou falando da matriz. E quando eu tenho a letra minúscula, eu estou falando dos elementos dessa matriz. Então, quando eu falo de A e J, eu estou falando da mesma coisa, linhas e colunas. Então, ele está falando que a mínima temperatura está registrada em qual? Na linha 1. Linha 1 está aqui, que eu estou marcando com a setinha vermelha, e coluna 2 é essa daqui. Então, linha 1, coluna 2. Então, o que ele está falando para a gente aqui no exercício, gente, basicamente é que a temperatura, a menor temperatura, é essa daqui que eu estou marcando para vocês de rosa. Vamos olhar todos os elementos que eu tenho aqui dentro dessa matriz. 8,1 é o menor número que eu tenho dentro dessa matriz? Sim. Então, essa alternativa 1 aqui, ou essa questão 1 aqui é verdadeira. Está ok. Vamos para 3, porque é nesse mesmo ritmo aqui, ó. A temperatura máxima, agora ele está perguntando o contrário, está perguntando a máxima, está registrada na posição A3, 4. Ou seja, na linha 3, linha 1, 2, 3, olha aqui a linha 3 aqui, certo? Linha 3. E
Qual coluna? Coluna 4. Coluna 4. Vamos lá, então, ele está falando deste elemento que eu marquei de vermelhinho aqui. Ele está falando que o 21 é a temperatura máxima. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou olhar para essa matriz inteira e vou tentar identificar se o 21 realmente é o maior número que eu vejo nessa tabela. É o maior número que eu vejo nessa tabela? Sim, check. Então, a 3 está correta. Eu já posso eliminar a alternativa B, que está falando que apenas a 1 e a 2 estão corretas. Eu já tenho certeza que a 1 e 3 está correta. Posso eliminar essa daqui, e aí eu fico com a alternativa A, que é apenas 1 e 3, e com a alternativa D, que são todas as afirmações corretas. Agora, vamos então para 3 para fazer um e agora, vamos para a gente definir se é a alternativa A ou a alternativa D que está correta. Na proposição 2, ele fala, a maior variação da temperatura registrada entre os tempos 1 e 2 aconteceu no dia... aconteceu no primeiro dia. A pessoa está perguntando que dia? A maior variação de temperatura registrada entre os tempos 1 e 2 aconteceu no primeiro dia. Então, ele está falando que a maior variação de temperatura aconteceu no primeiro dia. Mas quando eu comparo quais tempos? O tempo 1 e o tempo 3. Qual é o tempo 1 e tempo 3? Este que eu estou marcando com a setinha e esse que eu estou marcando com a setinha. Então, ele quer saber qual é a maior variação. Aconteceu no primeiro dia? Se você colocou como manhã, tarde e noite, ele está perguntando basicamente, a maior variação de temperatura da manhã para a tarde ou de tarde para amanhã, tanto faz, foi em qual dia da semana? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que calcular a variação entre esses tempos aqui para conseguir descobrir qual foi a maior variação. Ou seja, eu vou ter que resolver aqui, olha só, 12,2 menos 9,4. 12,2 menos 9,4, vou colocar aqui, ó, no primeiro dia, a variação é 12,2 menos 9,4. Isso aqui dá pra gente 2,8. Só que como é que eu vou saber se é a maior ou não? Eu vou fazer de todos os outros dias. No segundo dia, eu tenho o quê? 10,5 menos 8,1. Deixa eu apagar esse segundo aqui, gente, para não ficar confuso, tá bom? Ó, primeiro, segundo, e assim a gente continua. 10,5 menos 8,1 dá 2,4. Então, por enquanto, tá ok. Terceiro dia, 12,4 perdão, não é o contrário, 15 menos 12,4, 15 menos 12,4, gente, dá 2,6. 2,6. Então, por enquanto, o primeiro dia continua com a maior variação. Vou para o quarto dia. 18,2 menos 15,7. 18,2 menos 15,7 dá 2,5, certo? 2,5. Maravilha. Por enquanto, tudo ok ainda está tudo funcionando. Bora para o próximo dia, para o quinto dia. Vou fazer 14,2 menos 13. 14,2 menos 13 dá 1,2. Para o último dia, 13,1 menos 11,7, que dá 2,4. Maravilha, gente? Tranquilo? Então, qual é a maior variação? A maior variação realmente está em qual dia? No primeiro dia, o que nos leva às alternativas. A alternativa correta, quais são? 2, 3, 1, 2 e 3. Gente, a alternativa D de Deus! Será que finalmente uma matéria não tão complexa que eu consigo entender? Beleza? Bora para o exercício 2? Beijo, vamos lá.
Uhul! Bora lá, exercício 2 da nossa lista. Exercício 2, gente, se eu não me engano, ele é um exercício que não tem resposta. As alternativas aí estão erradas, tá bom? Fica brava não. Mas vamos lembrar se é isso mesmo. Vou fazendo aqui com vocês e a gente descobre. Se A é uma matriz 2 por 3, definida por A e J, representado na imagem, qual a matriz ilustra A? Então, vamos lembrar algumas coisas aqui, olha só. Quando eu estou falando de uma matriz A 2 por 3, então vou colocar aqui, ó, uma matriz A 2 por 3, eu estou falando uma matriz que tem duas linhas e três colunas, maravilha? Então, uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Já vou direto aqui, eu estou com duas alternativas, a A e a B, que já falo, opa, tá errada. Por quê? Essa alternativa B aqui, eu estou com quanto? Três linhas, essa alternativa A, e duas colunas. A mesma coisa da alternativa B. Eu estou com três linhas e duas colunas. E eu sei que a ordem é obrigatória, é obrigatoriamente linhas, depois colunas. Linhas e depois colunas. Então, eu já vou eliminar a minha alternativa A e vou eliminar a minha alternativa B. Só de olhar, de bater o olho, a gente já sabe que a gente pode eliminar duas alternativas. Mas, Veri, tá bom, e a partir daí eu faço o quê? Olha só, quando eu estou falando de uma matriz 2 por 3, eu estou falando de uma matriz de duas linhas, deixa eu ver se assim fica melhor, duas linhas por três colunas. Ou seja, qual é a primeira linha? Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento que eu tenho aqui é o elemento da linha 1, coluna 1, certo? Qual é o segundo elemento que eu tenho aqui? Da linha 1, coluna 2. Qual é o terceiro elemento que eu tenho aqui? Linha 1, coluna 3. Depois, eu tenho a minha segunda linha. Qual é o primeiro elemento? Linha 2, coluna 1. O meu segundo elemento é linha 2, coluna 2. E o meu terceiro elemento, quem é? Linha 2, coluna 3. E aí você fala assim, tá bom, Veri, entendi essa parte da representação, mas eu faço o que agora? Esse exercício deu pra gente como se fosse uma lei de formação de cada um dos elementos. Ou seja, quando o I for diferente de J, eu vou usar esta fórmula aqui. Quando o I for diferente do J, eu vou usar essa fórmula para descobrir o valor do meu elemento. Quando o meu I for igual ao meu J, qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula que eu vou usar é essa daqui. Como assim, Veri? Olha só, quando eu olho para cada um desses elementos, eu consigo enxergar um I e um J de cada um deles, correto? Nesse daqui, eu tenho um A, 1, onde o I vale 1 e o J vale 1, ou seja, o I é igual ao J. Então, para descobrir quanto vale o A, 1, qual fórmula eu vou usar? Esta daqui, que é o menos 2 vezes I menos J. Mas vamos lá, só para aí a gente vai fazer assim. Quanto vale I? I vale 1. Então, é menos 2 vezes 1 menos J. Quanto vale J, gente? J vale 1. Aqui a gente resolve. Quanto é menos 2 vezes 1? Menos 2. Com menos 1 dá menos 3. Eu tenho algum outro aqui onde o I seja igual ao J? Já marquei o primeiro aqui, ó. I é igual ao J. Olha o outro aqui que I é igual ao J, gente. Qual que é o nosso outro aqui que é igual ao J? A, 2. Ou seja, no lugar de J, eu vou colocar 2 e no lugar de I, eu vou colocar 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 com menos 2. No lugar, vou apagar aqui, ó, vou repetir para você. No lugar de I, quem eu vou colocar? O valor de I. Quanto vale I, gente? Marquei de amarelinho aqui, ó, 2. Quanto vale I? No lugar de I, eu coloco 2.
Quanto vale J? No lugar de J, eu coloco 2. Então, coloquei aqui no lugar de J, 2, e no lugar de I, eu coloquei 2. Agora, a gente resolve essa conta aqui, ó. Menos 2 com 2 dá menos 4. Com menos 2, eu tenho menos 6. Então, eu já sei que o A11, esse número aqui, gente, vale quanto o A11? O A11 vale menos 3. E o A22? O A22 vale menos 6. Maravilha? E aí, quando você vai lá para as alternativas, gente, você vê que não tem, tá bom? Não tem nenhuma não, porque a Pro fez aqui erradinho, copiou erradinho as alternativas, tá bom? Não fiquem bravos comigo, não fiquem bravos comigo. Então, não tem solução alternativa correta essa daqui. Mas tá bom, Veri, posso continuar montando a tabela? Pode, lógico que pode. Agora, você vai substituindo todos os outros elementos. Vamos substituir esse daqui, ó, A12. Ou seja, quando eu for resolver o A12, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a caneta, quando eu for resolver o A12, o que eu vou fazer? Ó, A12. O I é diferente de J. E se I é diferente de J, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma outra fórmula, que é essa daqui, gente, que é essa daqui, ó, que é 3 vezes I mais J. Como é que eu vou fazer para resolver isso aqui? 3 vezes, quanto vale I? I vale 1, então eu coloco 1 aqui, mais 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Vamos descobrir o próximo? Deixa eu só tentar sumir com isso daqui para ficar mais fácil da gente escrever. Prontinho. Vamos fazer o próximo? Então, eu já sei aqui, ó, que A1, 2 vale quanto? Vale 5. Vamos descobrir agora quanto vale o A1, 3. O A1, 3 é 3 vezes 1 mais quanto? Mais 3. Bora lá? 3 mais 3 dá 6. Então, eu já sei que o A1, 3 vale 6. Maravilha? Vamos descobrir quanto vale o A21? O A21, qual é a fórmula? 3 vezes I, que vale 2, mais J, que vale 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Maravilha! Então, aqui no lugar de A21, quem vale? Vale 7. E o último aqui para a gente terminar é o A23. Então, eu vou ter que aqui vai dar 3 vezes 2 mais 3. 3 vezes 2, 6, com 3, 9. Então, isso aqui, o A23 vale 9 para a gente. Essa daqui é a matriz representada por aquelas leis de formação. Viu? Sorry, estar errado lá. Sorry, sorry. Não vou prometer que nunca mais vai acontecer, que vocês sabem que não é verdade, né? Mas tentarei fazer com que não se repita, tá bom? Até daqui o próximo exercício. Eu não sei se eu vou estar quebrando em exercício não. Ah, sei lá. Vai pro próximo. Exercício 3. Gente, exercício 3. E quando você leu esse exercício 3, eu garanto que você mentalmente me xingou, com certeza, que sou Veridiana, eu acabei de terminar logaritmos, você me apresentou matrizes e agora você já está misturando logaritmo com matriz. O que eu fiz para você, mulher? O que eu fiz para você? Mas relaxa, que na hora que a gente resolver esse exercício, eu vou falar assim, sério? Sério mesmo? Era isso? Ah, tá de brincadeira. Vamos lá, gente. Observe a matriz A quadrada e de ordem 3. Considere que cada elemento A e J dessa matriz é o valor do logaritmo decimal de I mais J. Vou até colocar de amarelinho aqui, ó. Cada elemento A e J é o valor do logaritmo decimal, ou seja, log de base 10 de quem? De I mais J, tá bom? E aí ele pergunta, o valor de x. O valor de x é igual a... Então, peraí, ó, vamos entender. Vamos entender as coisas aqui. Está perguntando quanto é o valor de x. Ou seja, primeiro, ele está perguntando esse
esse x aqui, ou tanto faz o outro x, beleza? Quanto vale x? Vamos entender a teoria de matriz? A teoria de matriz nos fala que esse elemento aqui, ó, o 0,3, que esse elemento aqui, ó, o 0,3, é o elemento A, linha 1, coluna 1. Esse elemento aqui, ó, quem que é? O A, linha 1, coluna 2. Já entendeu? Esse daqui é o A, linha 1, coluna 3. E ele fala que cada um desses elementos é a representação do logaritmo decimal de A mais J. Ou seja, esse 0,3 aqui é o logaritmo decimal de AI mais J. Quanto vale o meu I aqui, ó? 1. Quanto vale o meu J aqui, ó? 1. Quanto é 1 mais 1? 1 mais 1, ou seja, ele está falando que isso daqui é a representação de log de 2. Log de 2 na base 10 vale 3, 0,3. O que ele está falando aqui, ó? Que 0,47 é log de quem, gente? Log de 1 mais 2, ou seja, log de 3. E assim, gradualmente, assim, consecutivamente. Se eu pego esse x aqui, ó, quem que é esse elemento? É o A, linha o quê? Linha 3, coluna 2. Quando eu pego esse x aqui, quem que ele é? A, linha 2, coluna 3. Então, se eu pego o A I mais J, quanto vai dar? 5. Ou seja, quando eu pego desse x aqui, ó, desse x aqui, o log de I mais J, quanto vale I? I vale 2. Quanto vale J? J vale 3. 2 mais 3, 5. A mesma coisa aqui, ó. Quanto vale I? 3. E J? 2. 3 mais 2, 5. Então, ele está perguntando para a gente quanto vale o log de 5. Acabou. Ele só quer saber quanto vale o log de 5. E aí você fala assim, Veri, mas eu não sei de cor. Mas você já usou várias vezes uma tática para descobrir quanto era o log de 5. Lembra? Log de 5 é exatamente log de 10 dividido por 2. Isso é a mesma coisa que log de 10 menos log de 2. Log de 10 na base 10, quanto vale? 1. Então, acabou o exercício. Por quê? Aqui eu tenho 1 menos log de 2. Quanto vale log de 2? 0,3. 1 menos 0,3 é 0,7, que é a nossa alternativa B de bom demais, bom demais. Tranquilo? Esse exercício parece feio, mas é um dos mais simples da nossa lista, tá bom? Beijos! Bora, gente! Se eu não me engano, acho que esse é o exercício 4. Acho que é isso aí, acho que esse é o exercício 4. E se não for, agora... enfim, é o exercício 4. Anselmo 1, Eloy 2, Pedro 3 e Wagner 4 são matemáticos e constantemente se desafiam com exercícios. Com base na matriz D a seguir, que enumera cada elemento A e J, representando o número de desafios que I fez a J, assinale, respectivamente, quem mais desafiou. Então, deixa eu marcar, ó. Quem mais desafiou e quem foi mais desafiado. É importante a gente entender o exercício. Então, esse exercício está falando que cada o 1, 2, 3 e 4, são, respectivamente, Anselmo, Eloy, Pedro e Wagner. E aí, eles fizeram uma matriz de desafios aqui, onde o A e J representa I,
quem fez o desafio AJ, tá bom? Então, I, quem fez o desafio AJ. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela? O primeiro elemento que eu pego aqui, ó, é o elemento 1, 1, A, 1, 1, linha 1, coluna 1. Ou seja, esse elemento seria Anselmo, Anselmo. Não faz o menor sentido o Anselmo lançar um desafio para ele mesmo. Então, aqui é um 0. Então, ele não lançou o desafio para ele mesmo, ok? Esse daqui é o linha 1, coluna 2. Ou seja, o I fez desafio ao J. O 1 fez desafio ao 2. Ou seja, o Anselmo fez desafio ao Eloy. Bora para 3, se você ainda não captou o negócio? Linha 1, coluna 3. O 1 fez desafio para o 3, ou seja, o Anselmo desafiou o Pedro. Por fim, a gente tem linha 1, coluna 4. Linha 1, quem representa o 1? O Anselmo. Quem representa o 4? Então, o Anselmo, o I, fez o desafio para o J. Então, o que eu descobri? Que as linhas, gente, as linhas representam quem fez o desafio para quem. Então, o Anselmo desafiando o próprio Anselmo, ou seja, 0. O Anselmo desafiando aqui o Eloy. O Anselmo desafiando o Pedro. O Anselmo desafiando o Wagner. Ou seja, as linhas representam quantos desafios cada um deles fez para um dos colegas, ok? Então, quantos desafios cada um fez para um dos colegas? Nessa primeira linha, é a linha de quem? Linha 1. Então, é do Anselmo. Deixa eu pegar aqui a caneta só. Linha do Anselmo, beleza? A linha 2, gente, de quem que é essa linha 2? É a linha do Eloy. A linha 3, de quem que é a linha 3? Do Pedro. E a linha 4, de quem é? Do Wagner. Agora, é só somar a quantidade dos elementos aqui, o valor dos elementos, que eu vou ter a quantidade de cada um deles. Tudo bem? Ou seja, 5 mais 2, 7, 7 com 7, 14. Aqui eu tenho 6 com 4, 10, com 1, 11. O que eu tenho aqui? 7 com 3, 10, com 1, 11. 8 com 2, 10, com 1, 11. Maravilha? Então, quem mais fez desafios foi quem fez 14 desafios. Quem fez 14 desafios foi o Anselmo. E aí, eu já posso eliminar a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D, ou alternativa E. Maravilha? Então, agora eu tenho que descobrir quem mais foi desafiado. Se as linhas representam quem mais desafiou, o que as minhas colunas representam? Quem mais foi desafiado. Ou seja, se eu somar as colunas, o que eu vou descobrir? Quem mais foi desafiado. Se o I fala quem mais fez desafios, o J fala quem mais foi desafiado. Então, aqui, quando eu pego linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1, linha 4, coluna 1, eu vou agora observar quem, gente? Vou observar esse 1 aqui, olha. Vou observar esse elemento aqui. Então, eu consigo descobrir quem mais foi desafiado. Então, bora aqui verificar essa tabela? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muito bagunçado, né? Não ficar muito bagunçado. Então, vamos lá, olha. 6, 7 com 2, 9. Então, aqui eu tenho 9. Maravilha? Nessa próxima coluna, eu tenho aqui 5 com 7 com 1, que dá 13. Nessa próxima coluna aqui, eu tenho 8 com 2, 10, com 4, 14. E nessa outra coluna aqui, eu tenho 7 com 3, dá 10, com 1, dá 11. Maravilha? Então, olha só o que eu tenho aqui. O maior número que eu tenho aqui é o 4, ou que eu tenho que é o 14.
Quem é aqui, gente, o 14? Quem foi mais desafiado é o 3. Quem é o 3? O nosso 3 é o Pedro. Maravilha? Ou seja, quem foi mais desafiado aqui foi quem está na minha coluna aqui, a coluna 3. Quem é que é representado pelo 3? É o Pedro. Maravilha? Beleza? Fechou?